Como é que vai, galera? Bom, vamos conversar sobre como foi a nossa Loud Valorant, né? Depois desse jogo contra a Cloud9, a gente ficando exatamente 2-1, né? Como a maioria do time do nosso grupo, que é um grupo bem forte, né? Entre aspas, ficando só a Cloud9 e a própria Cu tendo os níveis um pouquinho mais inferior ao restante do grupo, mas ainda assim times muito fortes deram muito trabalho pra gente. E não sei dizer se foi exatamente convincente, porém foi ótimas vitórias, mas que, ao meu ver pessoal, eu acho que também de muita gente ainda não foi aquele time que dá pra iludir totalmente, a ponto de ganhar, por exemplo, de uma Hunter Chiefs que vem sendo muito forte. Bom, aqui a gente vai falar sobre os principais pontos que estão sendo abordados desse time, começando exatamente como o início devagar do próprio time da Loud. É complicado porque, começando exatamente pela Cru, a gente teve umas primeiras metades, eu acho que não só da Cru, né, da Cloud9 também e até da própria Sentinels. A gente começa muito devagar. Parece que a gente tem um problema de se adaptar. A gente pode até ganhar um pistol, um pós-pistol e até um armado, bônus deles, mas dificilmente a gente consegue manter a vantagem. E isso pesa muito, porque se a gente começar a perder em muita escala, a gente não consegue garantir essas vantagens de round que a gente ganha de início com um time mais preparado contra a gente, por exemplo, como uma Hunter Chiefs ou a própria G2 que a gente vai enfrentar. Isso pode ser uma lacuna de a gente acabar perdendo, então a gente não pode começar muito frio, muito devagar. A gente precisa se manter alinhado em round a round. Mesmo se a gente perca um round, a gente ganha outro, perca outro, a gente tem que ficar mais ou menos alinhado com o mesmo nível de situação, porque se a gente começar perdendo uma lacuna de round direto, é difícil se recuperar. E é o que aconteceu na maioria dos nossos dois primeiros mapas. Normalmente que foi numa Heavy, que foi numa Breeze. Isso custa o mapa, então demorar a se adaptar nesse início devagar do mapa não compensa, então é muito difícil recuperar o mapa. Raras ocasiões que ocorrem, como a gente teve lá no primeiro split contra a Leviathan, com o nosso time anterior, mas dificilmente ocorre. A gente normalmente vai sempre pecar e vai perder esse mapa, então não compensa começar devagar. Isso está afetando muito a equipe. Eles com certeza estão verificando isso, né? Mas eu não sei se esse problema de adaptação que ainda dá falta de um líder que eles não têm exatamente. Bom, decisão de mid-round é uma parada que tem muito em todos os mapas que a gente tem, até em vantagem, né? Como perder 3v1, que é inadmissível. Decidir de mid-round é complicado, né? Porque às vezes pode rolar várias nuances, né? Acontecer uma situação que um personagem pode morrer ou a gente ganhar uma cara vantagem. O problema é que toda vez que a gente tá no meio do mapa, a gente não reseta. Sabe, quando a gente pega aquela vantagem ou pega uma kill de primeiro abate, a gente não reseta o round, a gente não para pra pensar e se reorganizar. Às vezes todo mundo avança demais, que é algo que eu vou abordar mais pra frente. E esse lance de avançar demais, essas decisões de meio de jogo que acaba afetando também muito nossas vantagens. Porque, querendo ou não, a Loud tá tendo muita vantagem na maioria dos rounds, em mapas especificamente, mas eles não conseguem manter, eles não conseguem conversar sobre isso no meio do jogo e tentar manter essa vantagem. É sempre uma decisão errada que tu quer avançar, tu morre. Tu decide não usar recurso, morre de novo. Então isso tá afetando exatamente muito, que não sei como eles estão verificando isso, pelo menos nas entrevistas não vi nada relacionado a esse tipo de pergunta. E isso eu acho que tem que ser uma parada que tem que ser vista ainda, porque tá rolando todo o mapa. É todo o mapa que ocorre isso, então completamente uma parada que tá pesando também. A demora para reagir, eu acho que isso é mais um problema meu específico, pessoal, que eu andei notando, porque tem momentos que a Loud é lenta demais. Não é diretamente se envolvendo ao primeiro tópico, mas é lenta de agir, porque às vezes o tempo tá passando,
Eu entendo quando o lance que eu falei anteriormente de resetar, né? Resetar o round, tentar se organizar. Só que tem momentos que eles repetem várias vezes que eles demoram muito. Por exemplo, eles entram o bomb, dominam o bomb e eles não plantam. Às vezes eles têm toda aquela parcela ali da spike site aberta para eles plantarem, mas eles não plantam. Eu entendo que eles esperam o time adversário entrar, né? Eles furarem, por exemplo, na Breeze, né? Furarem a parede do Rabô, que é uma parada que ocorria muito, que os times não estavam respeitando muito a parede do Rabô, da Loud. Porém, não tava, como eu posso dizer, eles não estavam aproveitando essa parede, esse espaço que eles mesmos criaram para, por exemplo, para plantar ou se reorganizar. E essas decisões eles agirem sob pressão, quando o outro time já estava dentro do bombe para impedir eles. Aí eles tinham que fazer trocas forçadas, que na maioria das vezes a gente perdia essas trocas, então não tem por que demorar muito em agir no round. Isso pecou muito, né, na maioria das situações. Agora, o excesso de confiança é uma parada que eu vi que tem muito nesse time. Tem muita gente na comunidade também que brinca com o Luke Show sobre seu Pug Show, né? O excesso de confiança é algo bom, claro, quando tu consegue saber usar esse excesso de confiança quando tu vai conseguir exatamente uma vantagem, por exemplo, de abate. O Age do primeiro split, quando ele chegou, né, nos 2 últimos jogos, e até ali no playoff na IWC, ele conseguia fazer isso às vezes. Ele tem essa confiança dele, né, de matar, além de ser o GL, ele matava muito. Ele pegava uma kill e depois ele avançava de novo e ele conseguia pegar essa kill. Mas muitas vezes que ele começou a fazer isso nesse split, que ele fazia uma jogada, ele avançava demais e acabava morrendo à toa. Isso não ajudava exatamente o time. A gente começava com menos um, normalmente nosso smoke, né? Isso também é pro Luke Show, porque o Luke Show ele é muito bom, não tem como negar. O cara é absurdo, moleque. É um menino abençoado em questão de bala. Agora mesmo contra a Cloud9, ele amassou, ele acabou o jogo deles contra a Cloud9 praticamente sozinho. 71 kills na mão dele. Um chamber finíssimo. Uma mira dura. Então, ele tem essa, né? Ele, às vezes, quando ele pega uma baixa, ele vai avançando, ele dá W. Só que, muitas vezes, até contra a Sentinel, especificamente, quando ele matava, ele desnecessariamente avançava demais. Às vezes, ele avança demais. Essa de confiança dele, que às vezes é bom, que ele conseguir muitas kills, como foi a skill agora contra a Cloud9, que apesar de ter sido muito bom, eu não sei se sempre esse excesso de confiança ia ajudar contra um time mais organizado, por exemplo, contra a G2, que é um time mais tático, como eu posso dizer, que poderia punir muito esses avanços desnecessários. Bom, questão de resiliência. Eu acho muito bom que o time em si, às vezes quando ele está perdendo com Stomp na primeira metade, eles tentam se recuperar. Às vezes tentam pegar round a round, né, com umas kills individuais, que é uma parada que às vezes é bom e às vezes é ruim, né, tentar agir no individual. Mas o bom é que eles têm esse mental para tentar voltar. Eles avançam, perdem muito mais. Às vezes quando eles tentam se reorganizar, terminam um round, eles tentam recuperar essa vitória. E isso anda sendo muito bom, porque termina um mapa perdido, eles não começam frio, eles voltam mais proativos, fazendo coisas mais diferentes. E isso anda sendo muito bom, porque a gente consegue ver uma vista evolutiva, né? Um teto mais alto dos jogadores. E isso anda sendo muito bom. Bom, liderança. Pelo que eu andei vendo nas entrevistas, a liderança eles não têm uma liderança muito específica. Cada um parece que tendo ter um papel em específico no time, né? Tanto dentro de game quanto fora de game. Apesar de o Wade, né, ser o capitão, né? Ele não é totalmente esse líder da equipe, então parece que cada um faz a sua parte sobre ser o líder do time. O Luke Show falou aqui em entrevista que ele tenta ser mais esse líder de fora do stage, né? Em trade, mais ou menos, né? Tentar ser esse cara, né? Pra ele ser o mais velho, entre aspas, né?
da equipe. Essa pouca experiência que ele teve já nesse um ano da Loud, né, no Tier 1 também, creio que eles precisam definir, não que seja ruim, né, não ter um líder, mas às vezes é sempre bom ter uma certa liderança ali para também acalmar os jogadores no meio de round, no jogo, para tentar ter aquela coleira, né, para segurar certos jogadores, como o próprio Luke Shaw, ou até com o próprio Erd também, né, que às vezes do excesso de confiança que ambos jogadores têm. Então, apesar de eles não ter essa liderança, eles estão conseguindo essa progressão bem. Com os 5 está sendo algo meio preocupante na minha visão especificamente, mas ao mesmo tempo eles estão conseguindo lidar com isso. Mesmo com essa falta de liderança, mas os 5 soubendo dosar o que fazer, cada um tendo o seu papel no time exatamente. Para concluir, eu queria falar sobre os pós-plant. Normalmente quando a gente domina a Spike Site, planta a Spike, a gente anda tendo dificuldade de manter essa vantagem de tempo. Eu entendo que às vezes é bom, né, surpreender os adversários de pegar os abates, né, acaba ficando na vantagem. Tem certas situações que não tem necessidade nenhuma. Vi várias situações que o próprio Luke Shaw, o próprio TKzinho e até o Age avançando desnecessariamente quando a Spike está plantada. Às vezes o tempo está muito a nosso favor e eles simplesmente saem das posições deles, onde eles podem ficar só aguardando o pixel, marcando o pixel e matar um adversário. Às vezes eles vão atrás de kill e eles acabam morrendo. E a gente acaba perdendo o round por causa disso, porque cada um vai começar a agir de um por um, fazendo duelo individual e vai todo mundo morrendo. Eu acho que a única pessoa que eu vi que se mantinha no bomb ou trabalhava o tempo da Spike era o Davi. Sempre quando ele acaba por último com a Spike plantada, ele consegue trabalhar o tempo ao favor dele. A maioria do time está tendo essa dificuldade de trabalhar o pós-plant, porque eles plantam e às vezes eles esquecem a Spike, do nada eles começam a fazer duelos individuais e acabam morrendo toda vez. Muito round a gente foi perdido assim contra a própria Cloud9. Ainda bem que a gente estava superior e tinha o Luquinha matando geral, mas essas decisões de criar duelo individual desnecessariamente com a Spike plantada. E isso acaba dificultando muito, perdendo rounds que eram muito fáceis de ter ganhos. Eu não quero nem comentar a parte da smoke, né? Que a gente simplesmente planta, os adversários colocam uma smoke e a gente give o bomb, fica lá fora. Tendo recurso ou não, a gente vaza e acaba perdendo e eles acabam desarmando a Spike. É absurdo. Porém, o time está evoluindo. Eu ainda quero ter uma certeza contra a G2 agora, porque é um time forte, mas é um time também que não vem numa situação muito boa. Porém, ainda são muito fortes. Então, creio que provavelmente vão ser os adversários perfeitos para a gente testar se a gente tá nessa curva de conseguir se garantir direto para os playoffs ou uma vaga boa para o play-in. Mas eu confio ainda que a gente possa ganhar dessa G2 e eles vão ser nosso verdadeiro teste para ver se o time está muito bem, até a gente enfrentar a Hundred Thieves logo em seguida. Bom, é isso, né? São os pontos que eu queria levantar aqui, estava meio entalado. A gente está nesse novo projeto da Loud News, né? Vídeos maiores. É uma ideia nova, né? Então veremos como vai ficar a situação, como a gente vai ser recebido o vídeo com o tempo passando. A gente vai melhorando e tal, mas no momento é isso. Aí provavelmente na próxima semana eu vou falar dos 2 jogos, né? Não sei se eu vou conseguir falar de um jogo por semana, eu acho que não vai ser viável. Porém, vamos esperar essa próxima semana, ver que o time venha bom. Dito isso, Go Loud!